Oi, gente, tudo bom? Se você ainda não me conhece, eu sou Ticiane Pinheiro, sou professora universitária e mentora de trabalhos acadêmicos. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como ler artigos de forma eficiente e rápida. Às vezes as pessoas pensam que para ler o artigo é preciso um dia inteiro, dois, uma semana, mas não precisa. Existem alguns métodos, existem algumas técnicas que alguns professores não gostam de falar, mas eu vou te falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações e já dê o seu like ou o seu dislike, caso você não goste do vídeo, para estar contribuindo com o crescimento deste canal. Eu já faço um trabalho no Instagram onde diariamente eu dou várias dicas sobre como escrever um artigo científico, tem live toda segunda-feira. Então, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, aqui embaixo eu vou deixar um link da minha página do Instagram. Clica lá, me segue, deixa um comentário no último post dizendo vim pelo YouTube que eu vou te responder, vou ficar muito feliz em saber que estamos alcançando o maior número de pessoas. E essas pessoas estão tendo acesso a esse conteúdo sobre escrita científica de uma forma muito descomplicada. Estamos democratizando a ciência. Mas vamos deixar de enrolação e vamos ao que interessa, que é aprender a ler um artigo de forma eficiente. Fica comigo até o final. Bom, gente, o que é que acontece? O que é que eu percebo entre os meus alunos? Quando eu peço para que eles pesquisem artigos, leiam artigos, façam citações de artigos, eu noto que eles se prendem muito ao referencial teórico. Só que, na verdade, quando a gente vai ler um artigo, a gente tem que se prender em outras coisas além do referencial teórico. A primeira dica que eu te dou antes de você ler um artigo é você definir qual é o objetivo da leitura desse artigo. O que é que você quer identificar? Você quer verificar o problema da pesquisa? Você quer aprender o método que foi utilizado? Você quer encontrar os resultados e as discussões, ou seja, o que foi que o autor descobriu de novo? Você quer entender como foi que essa pessoa aplicou a pesquisa? Por quê? Porque isso te dá muito mais foco. Isso faz com que você tenha uma leitura muito mais assertiva. Ou seja, quando você pegar um artigo, você vai direto naquela informação que você quer saber, tá? Outra coisa que é muito importante e que é pouco lida, por incrível que pareça, é o resumo. Se você pega um artigo e você vai direto lá no resumo, muito provavelmente você vai ter acesso ao desenvolvimento inteiro daquela pesquisa. Por quê? O resumo ele vai trazer o objetivo, ele vai trazer o problema, ele vai trazer os métodos que foram utilizados para coletar os dados, ele vai trazer alguns resultados mais importantes e ele também vai trazer uma consideração nova, baseada naquela pesquisa que foi realizada. Então, quando você começa a ler um artigo e vai identificar esses fatores diretamente pelo método, ao invés de você ler o artigo inteiro para saber todas essas informações, você consegue verificar tudo isso através do resumo. Outra dica que eu te dou é que você tente identificar quais são as partes mais importantes desse artigo. Você sabe quais são as partes mais importantes de um artigo? A primeira delas é o problema de pesquisa, a questão de pesquisa, a questão norteadora. O que foi que levou os autores a estarem escrevendo sobre aquela temática. Então você tenta encontrar qual foi o problema de pesquisa. Depois disso, você vai tentar encontrar os objetivos da pesquisa. O que é que os autores tentaram investigar? Em seguida, você vai tentar ver os procedimentos metodológicos, ou seja, como foi que os autores fizeram determinada pesquisa, os resultados que esses autores encontraram e, por fim, as considerações finais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no momento da citação é interessante que você verifique quais foram os resultados encontrados, quais foram os procedimentos metodológicos realizados. Por quê? Porque isso vai te ajudar também no momento em que você for delinear a sua pesquisa, no momento em que você for escrever o seu artigo. Muitos alunos me falam: ai, professora, mas lá na parte do referencial teórico só tem citação, então eu tenho que citar com APUD direto. Claro, você está lendo a parte errada. Para citar, é interessante que você leia a parte dos resultados, a parte das discussões, a parte das considerações finais, porque aí você vai se livrar dessa questão de APUD, tá bom? Então, tente ler o artigo identificando essas etapas, identificando esses fatores, que com certeza vai te ajudar infinitamente, ok? Agora eu vou deixar de falatório e vou para a tela do computador mostrar para vocês isso na prática, para que vocês possam, além de ouvir, compreender o que é que eu tô falando. Então, gente, vamos lá. Peguei aqui um resumo de um artigo, tá? Primeiro você vai lá, baixa o seu artigo. Primeira coisa que você vai ler é o título desse artigo, claro, para saber se ele serve ou não serve para você, para saber se tem a ver ali
com a temática que você quer estudar. Depois que você lê o título, que achou interessante, que acha que vai dar certo, qual é o próximo passo que você tem que fazer? Ler o resumo, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Por quê? Porque no resumo é provável que a gente encontre problema, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais. E vão existir citações que a gente pode tirar do próprio resumo. Essa questão de citar, essa questão de eu tenho que utilizar a PUD porque eu estou vendo referencial teórico, esquece isso, tá bom? Você vai citar das partes em que o autor escreve, onde é resumo, resultados e discussões, considerações finais. Então, vamos deixar de enrolação, vamos analisar o resumo desse artigo. Primeiro, ele começa dando uma breve contextualização, considerando que a escolha alimentar humana é uma função complexa, marcada por múltiplas influências. O objetivo desse estudo, olha só, o objetivo desse estudo, ou seja, ele já está falando qual foi o propósito dessa pesquisa, foi analisar como a conectividade com a natureza e as considerações de consequências futuras se relacionam com o comportamento de consumo de alimentos orgânicos. Esse aqui foi o objetivo do artigo que você não precisou ler nem a metade para identificar qual foi o objetivo desse artigo. Vamos continuar. A pesquisa contou com participação de 197 consumidores na cidade de Natal, por meio da aplicação de técnica multivariada de modelagem. Ou seja, o que é isso aqui? Técnica quantitativa. Ele informou quantas pessoas foram investigadas, 197 pessoas foram investigadas e foi analisado através de uma técnica quantitativa e ele mostra aqui qual foi o nome dessa técnica. Depois disso, o que é que ele traz para a gente? Um resultado. Foram obtidos indícios empíricos de que os indivíduos que apresentam maior conectividade com a natureza e preocupação com o futuro estão mais propensos a consumirem alimentos orgânicos, ao contrário dos que possuem uma atitude mais imediatista. Isso aqui, gente, ele já está trazendo um resultado, tá bom? E você pode citar isso aqui. Quando você for escrever seu referencial teórico, você não precisa estar lendo o artigo inteiro. Você lê os pontos-chave do artigo para que você possa identificar se realmente esse artigo é interessante para você. Se ele for interessante para você, você tira um trecho e coloca lá no arquivo do seu artigo que você já está escrevendo. Ou vai começar a escrever, né? Tanto faz. Certo, gente? E aqui ele continua. Observou-se ainda que a conectividade com a natureza pode exercer também um papel mostrando outro resultado que foi descoberto. Do ponto de vista gerencial, espera-se que as identificações encontradas permitam um maior entendimento da importância que os aspectos analisados exercem no comportamento do consumidor de orgânicos, podendo se traçar estratégias que proporcionem um maior direcionamento para o consumo desses alimentos. O que é isso aqui? Trechos de uma consideração final. Então, percebam que a parte do resumo de um artigo já traz muitas informações importantíssimas para a gente. Se a gente quiser citar dados do resumo de um artigo, a gente pode citar, não tem problema nenhum, ok? Se de repente não ficou muito claro, mas você viu que esse artigo é sim interessante, que vale a pena você ler outras partes, você encontrar outros dados que vai contribuir e muito com a sua pesquisa, aí você continua. Vamos agora para a parte da introdução, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. E aqui na parte da introdução, ele vai trazer conceitos, né? Ele vai fazer também uma contextualização sobre a temática que ele está investigando. Talvez ele traga o problema de pesquisa, tá? Deixa eu verificar aqui se ele traz. Olha aqui. Diante disso, ele fez toda a explicação na parte da introdução e agora ele está mostrando o que? A questão da pesquisa. Buscou responder ao seguinte questionamento: como a conectividade com a natureza e a orientação temporal se relacionam com o comportamento de consumo de alimentos orgânicos? Olha que maravilha, gente! Encontramos o problema da pesquisa em menos de 1 minuto. Para responder a essa questão, determinou-se como objetivo geral desta pesquisa, tal. Aí isso aqui está repetido porque nós já vimos lá na parte do resumo, certo? Aí ele continua a introdução falando, além dessa introdução, esse estudo encontra-se segmentado, mostrando o que é que o leitor vai encontrar no decorrer desse artigo, ok? Lemos a introdução, identificamos problema e objetivo da pesquisa. Foi legal? Gostei de saber disso? Ótimo. Vou agora para onde?
lá para a parte da metodologia. Por quê? Eu quero entender como é que foi investigado. Eu quero saber quem foram as pessoas estudadas. Eu quero saber qual foi o tempo de aplicação desse estudo. Onde é que eu vou ver isso? Lá na parte de procedimentos metodológicos. Então, vamos lá para a parte de procedimentos metodológicos. Deixa eu ver. Procedimentos metodológicos. Aí, na parte de procedimentos metodológicos, ele vai falar sobre os participantes da pesquisa, e aqui ele vai detalhar como foi que ele selecionou esses participantes. Ele vai falar do instrumento, ou seja, qual foi a ferramenta utilizada para estar coletando os dados. E aí ele também detalha, discorre sobre esse instrumento. Ele fala dos procedimentos, ou seja, o passo a passo de como essa pesquisa foi aplicada. E aqui ele fala, a pesquisa foi realizada entre os meses de dezembro de 2015 e abril de 2016 em diferentes locais. Procedimentos é o passo a passo. E por fim, ainda no capítulo da metodologia, ele fala como esses dados serão analisados através desse subtópico, análise dos dados. E aí ele explica como técnica de análise foram utilizadas as análises de estatística descritiva, teste de confiabilidade, análise fatorial, enfim, técnicas quantitativas. Então aqui, gente, o que foi que a gente já conseguiu identificar? Que foi um estudo que buscou investigar a relação entre conectividade com a natureza e comportamento com relação aos alimentos orgânicos. A gente também conseguiu identificar que foi uma pesquisa quantitativa aplicada com 197 pessoas e a análise de dados foi através de um estudo estatístico. Vamos agora entender um pouquinho dos resultados encontrados através deste método que foi utilizado. Resultados da pesquisa. Gente, uma dica para a gente estar analisando a seção de resultados é você ler o primeiro parágrafo e o último parágrafo. Normalmente, são os parágrafos em que vão ter considerações mais importantes acerca dos resultados encontrados. Vai estar escrito de forma mais clara, tá? Como exemplo, eu trouxe aqui, o último parágrafo da seção de resultados, onde ele informa bem aqui, nesse sentido, a afinidade ecológica do indivíduo com a natureza também pode ser considerada como uma variável mediadora que pode influenciar a atitude das pessoas com preocupações mais imediatistas a consumirem alimentos sem o uso de agrotóxico. Foi um resultado que ele encontrou, que está escrito de forma muito clara no último parágrafo. Partindo agora para a parte da discussão dos resultados, essa seção é uma seção muito rica. Por quê? Porque é onde o autor se coloca, né? É onde ele coloca suas informações, é onde ele faz a conversa com o que a teoria apresenta, informa se o que ele descobriu vai de acordo ou vai contra com o que a teoria mostra, certo? E você pode estar utilizando essa mesma técnica. Leia o primeiro parágrafo e leia o último parágrafo. Vão ter as discussões mais importantes e mais relevantes do estudo. Não tem para onde correr. Então vamos lá. Diante do conjunto de informações decorrentes dos diferentes procedimentos utilizados nessa pesquisa, verificou-se que o processo de escolha alimentar implica, além de uma série de outros fatores, nas influências que a ligação emocional com a natureza e a orientação temporal pode determinar no consumo de alimentos orgânicos. Isso aqui é uma descoberta, é o que ele está falando. É um estudo que esse artigo descobriu. Se você citar essa informação, você não vai ter que se preocupar com a utilização de APUD, porque você está citando algo que o próprio autor desse artigo descobriu. E aí ele continua, trazendo aqui diversas considerações acerca da temática que ele investigou. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? Quando você faz esse caminho, você deixa um pouquinho de lado a parte do referencial teórico, a leitura do artigo que você coletou, que você pesquisou, ela flui muito mais, porque você começa a descobrir o que de fato aquele artigo traz de novidade. Quando você se prende ao referencial, você não está descobrindo coisas novas, você está lendo coisas que já existem, que o autor utilizou para estar colocando a sua pesquisa dentro de alguma perspectiva teórica. Mas o que vai interessar para você, a partir do título que você achou interessante, a partir do resumo que você leu, não é o referencial teórico, é o que o autor descobriu. Então, veja sempre qual é o objetivo da pesquisa, analise a questão de pesquisa e vá para a metodologia, vá para a parte dos resultados e discussão e também as considerações finais. É essa descoberta, é esse fechamento que vai ser importante para o seu artigo, para que você possa citar de uma forma muito mais prática, muito mais fácil e assim fazer a leitura eficiente de um artigo, ok?
Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês ainda tenham, sugestões de vídeos para que eu possa estar trazendo mais conteúdo aqui para o YouTube, tá bom? Um beijo e até mais!